Veis que sí que lo están grabando, hay que aceptar. Então, Bom dia, meus confrades, eminentes acadêmicos, meus queridos irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Nós estamos aqui mais uma vez unidos para o nosso tempo de estudo da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. É um prazer, uma honra, um privilégio tê-lo vocês conosco na manhã de hoje. Hoje nós teremos um início dos trabalhos da academia do ano de 2024 e sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir nesse momento para que o nosso confrade irmão Isaldônio fizesse a gentileza de nos conduzir no momento de introspecção. Seria possível, meu confrade irmão Isaldônio? Sim, eu vou desativar o som de todos os irmãos e peço a gentileza de só ligar quando for fazer uso do. Bom, nesse momento nós dirigimos o nosso pensamento em gratidão à força superior pela nossa vida, pela nossa existência, por tudo que ele proporciona para que nós possamos viver aqui neste planeta, o ar que nós respiramos, a natureza, a água, alimentos, a nossa inteligência, tudo aquilo que o Criador deixou à disposição de nós para que nós possamos fazer uso dessas dádivas, dessas bênçãos que é esse universo. Então, nós agradecemos ao grande arquiteto pela nossa saúde, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos e que ele possa brilhar sempre dentro da nossa consciência, clareando, iluminando a nossa consciência, nos possibilitando sempre agir da forma correta, que nós possamos ser bons filhos de Deus, bons irmãos, bons pais, bons avós, bons filhos, bons esposos, bons cidadãos, bons profissionais, principalmente bons maçons. Que essa reunião de hoje seja plenamente coroada de êxito dentro dos propósitos da academia e especialmente ao nosso palestrante, nosso irmão Aldino, que ele seja inspirado e que nós possamos ter uma excelente reunião. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meu confrade irmão Isaldônio. Irmão Isaldônio que, além de ser um escritor fabuloso, um irmão dedicadíssimo à maçonaria, tem nos auxiliado imensamente. Eu sinto que o meu débito para convosco está muito grande, mas pretendo um dia quitar essa dívida. Muito obrigado, meu querido irmão. Bom, como foi dito, na manhã de hoje nós teremos a honra, o prazer e o privilégio de ter a palestra do nosso eminente acadêmico, o grão-mestre de vida, irmão Aldino Brasil de Souza, a quem eu já penhoradamente agradeço imensamente ter aceito o convite para abrir os trabalhos da Academia Maçônica de Letras no ano de 2024. E mesmo não sendo necessária a apresentação do nosso palestrante da manhã de hoje, ainda assim eu peço a gentileza do nosso eminente acadêmico irmão Isaldônio que o faça para que aqueles que porventura não o conheçam, o que eu não creio, possam conhecer um pouco do seu currículo, haja vista que tivemos que resumir bastante, tendo em vista o extenso currículo que o irmão Aldino tem. Está aparecendo já o currículo aí, né? Sim, Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma síntese aqui curricular. O senhor Aldino é um dos maçons mais conhecidos do Brasil, não só na atualidade, como também já deixou seu nome registrado aí na história da maçonaria brasileira, né? Ele é ex-secretário-geral da CMSB, grão-mestre ad vitam da Glomaron, foi grande inspetor litúrgico do rito escocês aqui do estado de Rondônia, é doutor honoris causa e tem pós-graduação em maçonologia, é legionário de honra da Ordem de Molay.
É membro da diretoria da Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares, diretor do Orçamento e Finanças da CNI, membro dessa nossa academia, NL, Rondônia, membro também da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras e da Academia de História Militar Forte Príncipe da Beira, e também da mais recente academia, membro honorário da Academia Brasileira de Letras, Ciências e Artes. É um Nobre Schreiner, membro e fundador do Clube Madeira Mamoré de Porto Velho, que é jurisdicionado ao Hikmat Schreiner, de Cuiabá. É grão-mestre de honra de várias grandes lojas, dentre elas Goiás, Acre, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Amapá, Maranhão, Pará e Portugal. Grau 33 dos ritos, escocês, adoniramita, brasileiro, grau 9 do rito moderno, cavaleiro templário do rito de York, passo comandante da Comandaria Templária Bandeirantes de Rondônia, das ordens de cavalaria do rito de York, também sacerdote cavaleiro templário da língua inglesa, é também, meus irmãos, escritor e um dos maiores palestrantes que nós temos disponível em língua portuguesa, uma grande oportunidade que nós temos no dia de hoje. Suas ordens foram cumpridas, presidente. Grato ao eminente acadêmico Irmãos Autônio. Feita a devida apresentação, eu pergunto se o nosso querido irmão, meu amado mestre e padrinho na Academia Maçônica de Letras, irmão Odino Brasil de Souza, deseja já está pronto aí para a sua apresentação. Já nasci pronto, meu irmão. Eu sabia que você ia dizer isso. Então, fique à vontade, meu querido amado mestre. Obrigado, mano. Obrigado, Zaltônio. Eu fico com medo, meus irmãos. Diz que quando o jogador é elogiado antes da partida, né? Ele só faz bobagem durante o jogo. Mas vamos lá. Obrigado pela leitura aí do currículo. Em primeiro lugar, meu querido irmão Vanderlei, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Te agradecer também, né, em nome da academia, pelo convite que foi feito para que pudesse também estar aqui com os irmãos. E, enfim, agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes nesse momento, para a gente conversar um pouco mais sobre maçonaria, sobre a nossa filosofia maçônica. Eu estou em um ambiente diferente do usual e, Vanderlei, se a minha internet começar a oscilar ou de repente cair, me liga, o celular está aqui do lado, eu compartilho a internet do celular para a gente não ter nenhum prejuízo. Eu vou compartilhar a apresentação com os irmãos para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Essa apresentação eu já fiz algumas vezes. É lógico que para cada apresentação que a gente vai ler, é como se fosse um livro, quando a gente escreve, a cada leitura a gente vai mudando alguma coisa, vai alterando alguma coisa para não ficar 100% igual. Mas a palestra de hoje trata do tetragrama sagrado, algo comum em todas as lojas maçônicas, e a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre o divino e o humano, mas essa reflexão seria de como é que a fraternidade ou a união ela pode nos aproximar de Deus, do nosso grande arquiteto do universo. Acho que esse é o fundamento maior da apresentação de hoje, mostrar que a fraternidade que a gente prega dentro da maçonaria, ela é um caminho que nos aproxima de Deus. Bom, aqui como a gente vai falar do tetragrama, né? O tetragrama são essas 4 letras inscritas dentro desse triângulo dourado. Quando a gente fala de delta, a gente está falando do triângulo, tá? Então, ele costuma aparecer esse delta com essas 4 letras, que seria o tetragrama. É comum a gente ver também esse delta com o olho que tudo vê, né? A representação aí de Deus. É comum também a gente encontrar apenas a primeira letra do tetragrama,
Geralmente, esse delta com essa primeira letra, ela vem pendurada no dossel, ali à frente do Venerável Mestre. Essas outras duas primeiras, geralmente, elas vêm lá no retábulo, lá atrás do Venerável Mestre, na parede mais oriental do templo. E também é comum encontrar essa outra, representando aí a estrela de 5 pontas, né? Estrela flamígera ou estrela flamejante. E a fraternidade, né? Essa união, essa unidade que a gente tanto fala, ela é muito presente dentro da maçonaria, dentro dos nossos templos, porque no rito escocês antigo e aceito, que é o meu rito de origem, é o que eu vou basear essa apresentação de hoje, em todas as nossas sessões do grau de aprendiz, a gente faz essa leitura. Se a gente for olhar o rito de York, não é feito leitura, mas o livro também é aberto exatamente nessa passagem. Então, aqui já começa, na abertura dos trabalhos, a colocar para a gente essa questão da união. Quando ele fala lá no Salmo 133, né, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E união essa que jamais deveria ser esquecida, né, dentro da maçonaria, principalmente em épocas de eleição, né? E a fraternidade, que demonstra, né, essa união, essa unidade, que nós vimos nos slides anteriores, ela também está presente na nossa vida maçônica desde a nossa iniciação, muito antes da gente ouvir o Salmo 133, a gente já ouve, né, esses trechos aqui que a gente passa a relatar, porque é na iniciação, quando a gente está ingressando nos nossos augustos mistérios, é que a gente faz os nossos primeiros juramentos, né? E ali a gente fala em cumprir a Constituição, Regulamento Geral, as leis, né, da Grande Loja, os landmarks, e a gente também acaba assumindo alguns compromissos, que eu vou mostrar aqui para os irmãos nos próximos slides, que tratam exatamente dessas relações fraternais. E como muitos irmãos falam dentro da maçonaria, se o maçom ele cumprisse apenas os seus juramentos, pode esquecer do resto tudo. É lógico que não é o ideal, mas se ele lembrar e cumprir apenas os seus juramentos, ele já seria um maçom muito melhor. Eu vou descrever aqui alguns trechos dos nossos rituais, mas que não compromete nada, né, se for divulgado. Lá na leitura do irmão orador, quando ele está falando dos deveres do maçom, ele fala que o segundo de vossos deveres, o que faz com que a maçonaria seja o mais puro dos ideais, sobre ser a mais nobre e mais respeitável das instituições humanas, é o de praticar constantemente a virtude, de modo a servir de exemplo a seus irmãos de fraternidade, de irmandade, também a seus familiares e também à sociedade na qual ele vive. Aqui a gente começa, né, a perceber que quando a gente entra na maçonaria, a gente assume, né, vários deveres, e um deles é servir de exemplo para os irmãos, para os familiares e também para a sociedade na qual ele vive, né? Esse dever não se entende completo sem outros que são o de vencer as paixões e os vícios, que desonram e desgraçam a criatura humana. A prática incessante da solidariedade e da beneficência, sem ostentação dentro da maçonaria e também no mundo profano. E o cumprimento da sagrada e indeclinável obrigação de um maçom socorrer a seus irmãos em suas aflições e necessidades, minorando-lhes os infortúnios e prestando-lhes assistência moral e material. Quando a gente fala da sagrada e indeclinável obrigação de um maçom socorrer seus irmãos, a gente está falando aqui de irmandade, de fraternidade e, consequentemente, também de união. O que em um profano seria uma qualidade rara,
no maçom não passa do cumprimento elementar de um dever. Essa frase aqui, quando eu iniciei, há 20 anos atrás, foi a frase assim que mais me impactou, que me mostrou que, como maçom, eu realmente deveria ser diferente, pensar diferente e fazer diferente. Toda ocasião que o maçom perde de ser útil constitui uma infidelidade. Todo socorro que recusar é uma perjúria. Deve o maçom ainda habituar-se à serenidade com que terá que comportar-se, principalmente em loja e entre irmãos. Eis que se entende por convivência maçônica aquela que se pratica no reino de harmonia. E se a terna e consoladora amizade também tem seu culto em nossos templos, é menos por ser um sentimento do que por ser um dever que se transforma em virtude. Então, todas as passagens que eu destaquei aqui dos nossos rituais, eles sempre remetem, né, à união, à harmonia, à fraternidade, à amizade. Então, é algo que é muito comum dentro dos nossos rituais, dentro dos nossos ensinamentos, e que realmente a gente deveria ter um pouco mais de atenção, né, viver um pouco mais isso. A gente vive isso muitas vezes de forma mais intensa aqui nas nossas lives do que muitas vezes em loja, né, ou pessoalmente. Mas é porque a gente ainda não aprendeu, né, a submeter as nossas paixões. Tudo que a maçonaria ensina em sua moral, através dos símbolos e alegorias, visa um único objetivo, que é a transformação do homem. Alguns irmãos eu sei que não gostam dessa palavra, né, transformação. A gente pode trocar aqui por melhoria, né? Ou aperfeiçoamento do homem, de repente fica melhor para o ouvido de alguns irmãos. Pegar o homem bom na sociedade e torná-lo melhor. Acho que esse aqui seria, né, a definição disso que eu chamo aí de transformação do homem, né? Essa transformação do homem vem lá da transmutação dos metais, né, lá da Câmara de Reflexões. A maçonaria não tem a finalidade de transformar o mundo, meus irmãos. A finalidade da maçonaria ela é bem menor. A finalidade da maçonaria é apenas de melhorar o homem. Quem vai tentar mudar o mundo, transformar o mundo, melhorar o mundo, é o homem. Então, a maçonaria, ela trata do micro, né, para atingir o macro. Então, melhorando o homem, né, pegando o homem bom na sociedade, tornando ele melhor, e devolvendo ele para a sociedade em que ele vive, é que ele vai poder melhorar a sociedade ali, a região onde ele vive. E é lógico que quanto mais homens melhorados a gente devolver para a sociedade, mais rápido, né, e mais eficiente, mais eficaz seria essa melhoria do mundo na qual a gente vive. Aí fica a pergunta, meus irmãos. O que as lojas têm feito para melhorar o homem, né? De que forma as lojas têm ajudado no crescimento moral, intelectual e espiritual dos irmãos? Será que as lojas estão focadas em desempenhar o seu verdadeiro papel na sociedade? E o verdadeiro papel da sociedade é esse que eu acabei de falar, né? Pegar o homem bom, trazer para a loja e devolver ele melhor. Esse é o verdadeiro papel da maçonaria. Como dizia o grande irmão Thomas Jackson, o mundo só é o que é hoje porque a maçonaria existe. E aqui fica aí a definição, né, para que serve a loja maçônica, que ele completa dizendo: e a maçonaria só existe hoje porque assumiu a responsabilidade de aperfeiçoar os homens. Olha que interessante. Eu vou trocar aqui maçonaria por loja maçônica, tá? Porque é na loja maçônica que a maçonaria acontece e é onde ela existe, né? O mundo só é o que é hoje porque as lojas maçônicas existem. E as lojas maçônicas só existem hoje porque assumiram a responsabilidade de aperfeiçoar os homens.
Mas a impressão que dá é que algumas lojas, lógico, não são todas, algumas lojas parece que se perderam no caminho, né? Algumas lojas desvirtuaram-se do caminho. E a gente vê as lojas fazendo tantas atividades, preocupando-se com tantas outras coisas, e de repente aquele que deveria ser o papel dela mesmo, que é de melhorar o homem, ela relega a segundo, terceiro ou até quarto, quinto plano. E aí é onde as lojas começam a ter dificuldades, que o irmão perde o interesse de ir para a loja, né? Ele saindo da loja, ele não vai convidar outros para experimentar aquilo que ele experimentou e gostou, até porque ele não está gostando. Então a gente começa a ter um declínio muito grande da maçonaria. Eu sempre digo que o irmão ele tem que sair de loja melhor do que quando entrou. Se ele não experimenta essa melhora, dificilmente ele vai voltar na próxima sessão. Que é quando a gente se pergunta, né? Eu vou lá na loja fazer o quê? Né? Melhor ficar com a família em casa, né? Então, as lojas têm que proporcionar esse crescimento, né, moral, intelectual e espiritual dos irmãos em primeiro plano. Aí você fala, Aldino, mas se a loja só se preocupar com isso, como é que fica, né? O atendimento àquelas pessoas menos favorecidas? Como é que fica a filantropia, né? A beneficência? Eu digo o seguinte, meu irmão, preocupa com isso aqui. Preocupa em realizar o verdadeiro papel da maçonaria, que é de melhorar o homem. O restante vem, é natural. O homem, né, com o coração bem formado, ele sente a necessidade de ajudar o próximo. Não é a loja que sente essa necessidade. Quem tem que sentir a necessidade é o irmão. Porque se você for tentar, através da loja, forçar um irmão a fazer a beneficência, fazer a benfeitoria, né, a filantropia, sem que aquilo esteja dentro do coração dele, ou ele vai fazer forçado e mal feito, ou ele não fará. Então, meus irmãos, o foco é esse aqui, para que a gente possa melhorar a fraternidade dentro dos nossos templos, melhorar a união dentro dos nossos templos, para que daí a gente possa nos aproximar de Deus. Eu vou falar agora do delta sagrado com tetragrama, tá? Já falei da parte do homem, agora eu vou falar um pouco da parte mais divina. Essa figura do delta sagrado com o tetragrama, com as 4 letras, ela vem de uma passagem, né, de Enoque, que ele teve um sonho onde ele cai do alto, né, de uma montanha, e quando ele chega no chão, o chão se abre e ele, durante a queda, ele passa, né, por 8 câmeras. E quando ele chega na 9ª câmera, e um ambiente escuro, né, embaixo da terra, mas lá na 9ª câmara, em cima de um cubo de ágata, existia uma placa de ouro que ela emitia uma luz tão forte que clareava todo o interior da última câmara. E nessa placa ele encontrou gravado as iniciais do nome inefável de Deus. Esta é a origem, né, dessa peça aqui, que a gente chama de delta sagrado com tetragrama, ou simplesmente a gente chama de tetragrama sagrado. São 4 letras, né? Então, quando a gente fala de tetra, é exatamente do 4, né? Então, tetragrama sagrado é porque são 4 letras. Agora, se a gente for observar aqui também, tem 2 letras iguais, tá? Essas 2 letras iguais aqui, elas nos mostram que nós temos apenas 3 letras diferentes, mas com a repetição dá o 4, que é o tetra, e já é exatamente o final do caminho, né? Os irmãos aprendizes aí, pega a última instrução, é exatamente o final, né, da última instrução, onde a gente está com o número 3, mas já nos encaminhando para o número 4, né, para que a gente possa mudar de grau. Então, essa aqui seriam, né, as 4 letras que compõem o tetragrama. É lógico que em hebraico a gente lê ao contrário, né? A gente não lê da esquerda para a direita como aqui no Brasil, né? Lá é lido da
direita para esquerda. Então, a primeira letra é essa última à direita, né? E depois vem a segunda, a terceira e a quarta letra. Observe aquilo que eu falei, que a segunda e a quarta letra, elas são repetidas. O nome, né, de cada uma dessas letras, né? A primeira é Iod ou Yud. A gente vai ouvir falar dessas duas formas aí na nossa vida maçônica, representado pelo Y aqui na exposição que eu vou apresentar aos irmãos. A segunda letra é o Re ou Rei. A gente pode ouvir também das duas formas, representado aqui pela letra H. A terceira letra é o Vav ou Val, né? Também a gente vai ouvir falar desses dois jeitos. E a quarta letra, que é a repetição da segunda, é outro Re ou Rei, também representado pelo H, e a terceira letra representada aqui pelo W ou V. Depende da literatura que o irmão estiver fazendo, pode encontrar aí das duas formas. E esse nome, né, que estava gravado lá nessa placa de ouro dentro do templo de Enoque, qual que é o nome de Deus, né? Infelizmente a gente não sabe. Infelizmente esse nome, né, essa palavra, ela foi perdida. Então o que a gente pode fazer aqui são conjecturas, né? São suposições de qual era o nome de Deus baseado nessas quatro letras. Que observe que aqui nós só temos as consoantes, né? Não tem vogal. Então, se a gente for brincar de colocar vogal aqui, a gente pode fazer alguns nomes, né? Até já conhecidos, né? De algumas literaturas. Mas não quer dizer que isso seja o nome de Deus, até porque a tradução que é mais usual, né? Quando a gente vê essas quatro letras, é o eu sou, ou então foi, é e será. Então é muito difícil, né, os irmãos terem uma literatura confiável para dizer qual era realmente o nome gravado naquela placa. Mas vamos brincar aqui. Se eu colocar aqui uma letra E, um O e um A, eu posso formar aqui a palavra Jeová. Jeová ou Jeová é um nome também muito comum, né? Muitas Bíblias trazem essa inscrição. Mas se eu trocar essa letra de lugar, eu posso ter isso aqui, ó, Yahvé ou Javé, né? Também é um nome muito conhecido. Mas, enfim, se a gente for ficar brincando de colocar a letra aqui, eu posso formar milhões de palavras. Até porque eu ainda posso ter consoante, vogais, né, após a última consoante. Antes, não, né? Da primeira, não. A primeira é o iod, o iud, né? Mas no final aqui eu posso ter outras vogais também. Então, dá muita combinação, né? Yoshua, Yahvé, Jeová, então não dá para saber, realmente a palavra foi perdida. Mas é importante a gente saber que quando a gente olha essas quatro letras, a gente está vendo ali, apesar de não saber qual é, mas a gente está vendo ali o nome inefável de Deus. Bom, vamos fazer aqui agora algumas comparações, né? A primeira letra do tetragrama, e isso é comum até dentro dos nossos templos, a gente faz alusão ou relaciona essa primeira letra com a divindade, tá? Com o grande arquiteto do universo. Então, quando eu olho só aquela primeira letrinha lá, o Yud, né? O Yod, eu remeto isso na minha mente diretamente ao grande arquiteto do universo. A segunda letra, que é o primeiro Re, que lembra que o Re é repetido, né? O primeiro deles faz alusão ao eu, né? Eu, o Aldino, né? No caso aí, você, o Oduvaldo, ou você, o Vanderlei, né? A terceira letra, ela faz alusão ao próximo, ou seja, às pessoas que nos cercam, né? As pessoas que fazem parte do nosso convívio, né? Seja no mundo fraterno ou até mesmo no mundo profano. É exatamente essa terceira letra que nos vai dar essa questão da fraternidade, da união, né, que eu citei lá no início da apresentação. Então, aqui eu tenho representado no tetagrama Deus, através da primeira letra,
e a fraternidade. Desculpem, meus irmãos. A fraternidade através da terceira letra. E nós, né, que estamos envolvidos em todo esse processo, na segunda letra. Mas vem a quarta letra, que é o segundo Rê. O segundo Rê, ele vai fazer alusão ao segundo eu. O que seria o segundo eu? A gente pode chamar de o eu mesmo, né? O eu rebuscado, o eu melhorado, que seria como se o primeiro Rê fosse a pedra bruta e o segundo Rê fosse a pedra polida, fosse você melhorado, né? Que é o objetivo da maçonaria, né? Que a gente comentou agora há pouco. A maçonaria, ela pega um homem bom na sociedade e torna ele melhor para devolver para a sociedade. Então, como se a maçonaria pegasse a segunda letra, né, o primeiro Rê, pegasse aqui o primeiro Rê no mundo profano e depois devolvesse o segundo Rê, que é o homem, né, melhorado, o homem rebuscado, né? Mas para que a gente possa fazer aí uma relação que fique mais clara, ou mais fácil dos irmãos entenderem, eu preciso falar um pouquinho aqui para os irmãos de geometria, sobretudo, né, a respeito do triângulo equilátero. Eu sei que não vai ser difícil, faz pouco tempo que os irmãos saíram dos bancos escolares, deve estar com essa matéria ainda bem fresquinha na cabeça, né? Eu vou falar dos pontos notáveis que existem em um triângulo, tá? O primeiro ponto notável a gente chama de baricentro. Vamos observar aqui o que é o baricentro. O baricentro em qualquer triângulo, tá? Eu estou pegando um triângulo qualquer. Depois eu vou para o triângulo retângulo, né? O triângulo equilátero. Esse triângulo aqui, se você pegar uma linha que sai daqui de cima do ponto A e ele tocar na metade dessa distância de B para C, essa linha ela é chamada de mediana, porque ela toca essa outra extremidade do triângulo exatamente no meio. Se eu pegar do ponto B e fizer a mesma coisa, fizer ela tocar na metade dessa linha de A a C e pegar também uma linha saindo do ponto C, fazendo ela tocar na metade aqui dessa distância de A para B, eu também vou ter a mediana. Então, são três medianas. Aonde essas três medianas se encontrarem, elas vão se encontrar no único ponto. Esse ponto é chamado de baricentro. Um outro ponto notável é chamado de incentro. O que seria esse incentro? Se eu pegar um círculo e inscrever ele dentro de um triângulo, de forma que ele toque as três faces do triângulo, né? Quando eu conseguir colocar essa figura aqui dentro, o centro dessa circunferência é chamado de incentro, tá? Como se eu estivesse pegando aqui três bissetrizes e onde elas se encontrarem eu tenho esse incentro. Bissetriz é uma linha que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tiver aqui um ângulo de 30 graus, eu vou pegar bem no meio, né? 15 para cada lado, isso aqui é uma bissetriz. Agora vamos fazer o contrário. Ao invés de desenhar uma circunferência dentro do triângulo, ou seja, que ela fique inscrita dentro do triângulo, eu vou colocar ela por fora do triângulo. Ela vai ficar agora circunscrita ao triângulo. Então, no primeiro caso, ela estava aqui dentro. Nesse caso, agora, ela está por fora, tá? Esse centro da circunferência, que toca os vértices do triângulo, é chamado de circuncentro. Então, veja bem, já apresentei para vocês o baricentro, que é o encontro das medianas. Já apresentei aos irmãos o incentro,
que é o encontro das bissetrizes, e já mostrei o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Lembrando que o incentro vem de um círculo inscrito no triângulo, daí vem o in, né? Inscrito em centro. E o outro, o circuncentro, vem de uma circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, ela está por fora do triângulo. Então, círculo, centro, circunscrito. E a última que me interessa agora seria o ortocentro. O que seria o tal do ortocentro? O ortocentro seria o encontro das alturas. Então, se eu pegar o vértice A e tentar medir a altura do vértice A, eu vou puxar uma linha de forma que essa linha toque no lado posterior, fazendo um ângulo de 90 graus. Se eu fizer essa linha e ela tocar o lado posterior com 90 graus, isso aqui seria a altura do triângulo em relação ao ponto A, o vértice A. Se eu pegar em relação ao vértice B, a mesma coisa. Eu vou puxar uma linha de forma que essa linha toque a face posterior com 90 graus. E do ponto C também, eu puxo uma linha, tocou o lado oposto com 90 graus, é a altura. O encontro dessas três alturas eu chamo de ortocentro. Então, meus irmãos, para quem não lembrava, aí está o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. No triângulo equilátero, aí o triângulo equilátero tem essa particularidade, porque ela tem os três lados iguais, e se tem três lados iguais, ele também vai ter três ângulos iguais. Então, ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Todo triângulo equilátero, ele é equiângulo, porque se ele tem os três lados iguais, ele também obrigatoriamente vai ter os três ângulos iguais, né? Lembra que num triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, qualquer triângulo, se eu pegar, por mais feio que ele esteja desenhado, se eu somar os três ângulos internos dele, tem que dar 180. Então, se o triângulo ele é equilátero, ele tem os três lados iguais, ele vai ter todos os ângulos de 60 graus. 3 vezes 6, 18, vai dar os 180. Agora, tem um outro detalhe também que só existe no triângulo equilátero. Por que eu estou falando de triângulo equilátero? Porque lembra lá do delta, né, que a gente citou lá no início? O tetragrama é escrito dentro de um delta, né? O delta é um triângulo equilátero, né? E no triângulo equilátero, ele possui um ponto central que a gente chama de bico. Mas o que é o tal desse bico? É muito simples. No triângulo equilátero, né, e só no triângulo equilátero, a gente vai ter nesse ponto o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro se encontrando no mesmo local. Se não for triângulo equilátero, como vocês viram nas imagens anteriores, o baricentro vai dar num lugar, o incentro em outro, o circuncentro em outro, e assim por diante. No triângulo equilátero, não. Esses quatro pontos, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, eles estão no mesmo lugar. Por isso que a gente chama de bico, tá? O B do bico é de baricentro, o I é de incentro, o C é de circuncentro e o O de ortocentro. Então, repito, meus irmãos, só no triângulo equilátero é que esses quatro pontos notáveis, eles se encontram no mesmo lugar, no mesmo ponto. Então, se eu pegar aqui, ó, a circunferência inscrita no triângulo, a circunscrita, o encontro das alturas, tudo isso aqui vai dar no mesmo lugar. Esse ponto aqui é que a gente chama de bico. E olha que interessante, esse ponto também, que a gente chama de bico, ele é o centro de simetria desse triângulo, né? Desse delta. O que seria o centro de simetria? Esse centro aqui, esse ponto que é o bico, ele vai estar na mesma distância para essa face, para essa, para essa. Se eu partir do vértice, essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, que também é a mesma daqui para cá.
Então, por isso que ele é chamado de centro de simetria, né? Ou centro geométrico da figura, né? Ou centro de equilíbrio da figura. Então, é um ponto de total equilíbrio. Vamos lá, vamos brincar agora aqui, né? Como eu disse lá atrás, né? O Yud representa Deus, o Re representa o eu, e o Vav o próximo. E tem o segundo Re, que é o segundo eu, que é o eu mesmo, né? O eu melhorado, o eu rebuscado, que é o objetivo da maçonaria, é o homem transformado, né? Se eu pegar Deus, colocar lá no ápice, né? Deus tem que estar acima, né? Aqui na base, na terra, eu tenho o eu, tá? Então Deus no ápice, em cima. Aqui na base da terra, como se a terra fosse aqui embaixo, eu tenho o eu e tenho o próximo, tá? E o segundo re, o eu mesmo, o eu melhorado, o eu rebuscado, ele está lá no centro do triângulo, né? No bico. E observe que ele não está, né? Não é Deus e também está um pouco acima, né? Da massa terrena, né? Então seria isso aqui, ó. O Re colocado bem no bico, né? No encontro ali do baricentro, do incentro, circuncentro e ortocentro. Agora vamos começar aqui a fazer a nossa reflexão. Partindo da premissa, né, de que nós temos aqui o grande arquiteto do universo, o eu, o próximo, né, e o eu mesmo, se eu pegar esse caminho 1 aqui, ó, o que que representa esse caminho 1? É eu, né? Quando eu falar eu, imagina você também aí fazendo a mesma reflexão. Então seria eu me relacionando com Deus. É um caminho só entre eu e Deus, ó, caminho único, caminho um. Sai daqui e vai para Deus. Esse caminho, ele pode ter alguns problemas, né? Que se eu começar a me relacionar só com Deus e esquecer das pessoas do meu convívio, e esquecer o eu mesmo, o meu interior, eu posso, de repente, me pegar numa situação que leva ao que a gente chama de fanatismo. É muito perigoso isso. E quando eu falo aqui o eu com Deus, é porque eu estou aqui na minha representação. Mas, meus irmãos, pode ser você com qualquer coisa. Você com o teu carro, você com o futebol, né? Você até com a maçonaria. É muito comum os irmãos, quando iniciam na maçonaria, tem muitos que se sentem tão atraídos que eles começam a ir na loja todo dia. E em casa começa a ter problema, porque a cunhada não entende, ela não participou disso. Quem participou foi você. Quem foi, digamos assim, atraído foi você e não ela. Então começa a ter muita dificuldade em casa. Então o fanatismo ele não é bom para nada, né? Para nada. E para Deus também, Deus não quer isso. Deus não quer o fanático, né? Porque é um perigo para os demais filhos de Deus que estão na terra. Vamos pegar agora aqui um segundo caminho. Caminho único também, ó, tá? Eu e o próximo. Esse caminho aqui também não é bom, porque ele nos afasta de Deus. Você observa que aqui eu não tenho relação com Deus, é só amizade, colega, companheiro, jogo, né? O futebol, a sinuquinha, a bebidinha final de semana e tal, às vezes até mais do que só o final de semana. E isso também nos distancia de Deus. Então, é um caminho também que não é bom. A maçonaria não ensina apenas esse caminho. Continuando. Vamos pegar agora esse caminho número 3. Observe que agora é o 3, é o próximo, né? As pessoas aqui do meu convívio com Deus. Eu estou fora do processo. Quando a gente fica fora do processo, isso leva a gente a um enclausuramento, que é a morte de nós mesmos, é aquele momento que nos leva à depressão, e a depressão também leva à morte. Um caminho muito ruim também, que a maçonaria não nos ensina. Então, não se deixe levar por nenhum desses três caminhos isoladamente, né? Se você se vê num momento desse, em que você está fora do processo, você não está se relacionando com as pessoas, com os familiares e amigos, e não está se relacionando com Deus, faz uma autorreflexão,
corrige o que está errado e volta a fazer parte do processo, senão isso é muito perigoso. E o quarto caminho, que eu vou colocar aqui, esse caminho aqui de dentro, é lá no bico, né? Lembra que eu falei que isso aqui é um ponto de equilíbrio? Tá equidistante de mim, equidistante do próximo e equidistante também de Deus. Então, é um caminho que nos coloca em equilíbrio com Deus, comigo mesmo e também com as pessoas do meu convívio. Então, esse aqui é o caminho ideal. Então, é isso aqui que a maçonaria busca, que a gente melhore dentro da maçonaria a tal ponto que a gente se encontre, né? Ou esteja bem com Deus, esteja bem consigo mesmo e esteja bem com as pessoas do nosso convívio, né? Seja familiar, seja irmão de maçonaria, ou seja até mesmo no ambiente de trabalho. Então, meus irmãos, esse segundo re, o eu mesmo, o eu melhorado, o eu rebuscado, o objetivo da maçonaria é aí que a gente tem que estar. A gente não pode estar em outro lugar a não ser nesse segundo re. Ou seja, a gente tem que deixar de ser pedra bruta e passarmos a ser pedra polida. Não só na leitura ou no repetir das frases maçônicas, mas que a gente possa olhar para dentro de si mesmo e consiga enxergar isso aqui. É lógico, meus irmãos, que isso não é fácil. Se fosse fácil, né, a maçonaria, as lojas maçônicas já teriam deixado de existir. Por que eu digo já teriam deixado de existir? Porque a maçonaria, a loja maçônica, ela só existe porque assumiu o papel de melhorar o homem. Se a gente já tivesse todos os homens, né, já melhorado, a gente ia melhorar o quê, né? Então não precisaria de maçonaria, seria o dia da gente fechar as portas, né, alegre, sorridente, contente e dizer que a missão foi cumprida. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que tentar de alguma forma fazer com que o homem ele seja melhor a cada dia. E essa luta não é fácil, né? Chegar nesse segundo re, nesse eu mesmo, eu melhorado, eu rebuscado, não é fácil. Existe um caminho aí muito difícil, desde o dia que a gente é colocado lá dentro da Câmara de Reflexões para fazer o nosso testamento, de onde a gente sai e passa por inúmeras provas, inúmeras dificuldades, né? Passa pelas provas da terra, do ar, da água, né? E do fogo, passa pela prova do sentimento humano da solidariedade, quando a gente é chamado a socorrer as viúvas, né, e os órfãos, a gente se vê impedido, né, por não ter os metais para fazer esse socorro, né? Então, depois que todo esse processo é passado, que a gente chega ali entre colunas e vê a luz, é um processo muito difícil, né? É um processo que, se a loja não ajudar, se a loja não desempenhar o seu verdadeiro papel com esse neófito, ele fatalmente não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é de estar dentro de um templo maçônico entre irmãos, trabalhando, né, toda a filosofia maçônica, todos os ensinamentos e todos os conhecimentos que a gente tem na nossa mão, né? E aí a gente chega no início da nossa jornada maçônica com o vitriol, que é visitar o teu próprio interior, né? Te corrigir naquilo que for necessário corrigir, para que você possa melhorar, né? Que você possa sair do primeiro eu, pedra bruta, para o segundo eu, pedra polida. Um homem melhor, né? Um homem melhorado, pronto para ser reinserido na sociedade, para fazer o papel, né? De alguma forma tentar melhorar o mundo no qual ele vive. Mas vamos lá, os caminhos, meus irmãos, para isso são muitos, né? Não só dentro da maçonaria, mas qualquer ramo da vida da gente. Quantos de nós já teve que fazer opção, já teve que fazer escolha, né? De repente a gente pega um caminho que dá mais trabalho, outros, de repente, um caminho mais suave, mais dificuldade, menos dificuldade, né? Então, a gente costuma realmente ter que fazer escolhas na nossa vida.
né? Eu tenho certeza, né, que em algum momento a gente pensa, pô, se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez não tivesse dado nisso, né? E é verdade, porque para toda ação existe uma reação. Para tudo aquilo que a gente fala tem consequência. A gente não pode falar nada assim à toa, né? Porque isso vai ter uma consequência. A gente vê aí, atualmente, né, potências maçônicas com divergência de reconhecimento, aí uma põe no papel, você olha, bom, isso aqui está certo, aí daqui a pouco vem a outra, né, e rebate aquilo, e você começa a dar razão para outra. Então, são coisas que a gente pode falar com certeza que são feitas por maçons, por irmãos, que não conseguiram atingir esse segundo eu, né? Exatamente por ter, em algum momento, feito escolhas diferentes e até, de repente, porque a loja também não ajudou ele nessas escolhas, né? Porque tudo na vida da gente a gente pode classificar como trilhos e trilhas. O que seria, né, trilhos e trilhas? Trilhos são caminhos únicos, só existe esse caminho. Não dá para um trem sair de uma cidade A para uma cidade B, ou de um ponto A para um ponto B, fazendo o caminho que ele quer. Não, ele vai ter que fazer o caminho do trilho, né? Ele não tem outra opção. E na vida da gente, poucas coisas são trilhos. Vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Rituais. Rituais são trilhos, né? Você vai numa igreja católica, você sabe todo o procedimento, como começa, né, o desenrolar e o término. Na maçonaria também você pega mesmo jeito, você sabe como é que começa, depois disso vem isso, até chegar no final. Então tem muita coisa na vida da gente, são trilhos, você tem que fazer daquele jeito. Mas a grande maioria das coisas da vida da gente são trilhas, né? E quando a gente fala de trilhas, a gente imagina que tem caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto. De repente, aquele trem que eu estava falando, que vai naquele trilho, ele vai sair de um ponto e vai chegar no destino dele. Talvez seja um caminho mais longo, né? Um caminho mais difícil, porque de repente no caminho do trem tinha essa montanha aqui, o trem teve que desviar, dar uma volta grande, e de repente, se você vier na trilha, né, a pé, você consegue escalar a montanha e passar e chegar do outro lado. Agora, quando a gente fala de trilha, você tem que saber escolher qual trilha você vai seguir. Como é que eu sei qual trilha que eu vou seguir? Eu tenho que me conhecer, saber das minhas capacidades. Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu podia ir direto na montanha aqui, porque como eu sou atleta, eu iria transpor isso aqui muito rápido. Já se fosse o Celso Melo, ele teria que escolher outro caminho. Ele teria que ver, bom, eu não sou Aldino, não sou atleta, eu vou ter que construir um outro caminho, vou ter que dar a volta nessa montanha aqui, porque não vou dar conta. Então, a gente tem que conhecer os nossos limites, né? Conhecer as nossas virtudes, conhecer os nossos erros, né? E tentar escolher o melhor caminho possível, né, para que a gente possa sair de um ponto e chegar no outro, né? Se eu começar a pegar caminhos muito difíceis, provavelmente tem que voltar, refazer o caminho e de repente talvez eu nem consiga chegar no destino, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu falo de trilhos e trilhas, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando eu falo de trilhos e trilhas, eu queria só exemplificar aqui para a gente o seguinte: eu falei que ritual é trilho, mas o aprendizado maçônico não é trilho, é trilha. Cada um pode escolher o caminho que ele quer seguir dentro do seu aprendizado maçônico. Tem uns que vão ficar restrito ao ritual, tem uns que vão buscar outras literaturas, vão estudar outras coisas, vão procurar os irmãos que têm mais tempo de loja para tentar aprender um pouco mais. Tem gente que é aquela frase que a gente fala, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Tem outros que não, que vão ter que se esforçar um pouco mais para conseguir, né, fazer esse caminho. Então, eu diria que todos os ritos, todos os rituais são bons. Não existe um rito ou um ritual melhor que o outro. Por quê? Porque todos eles têm o mesmo objetivo: melhorar o homem. Então, não existe
o ritual bom, o ritual ruim, né? É o teu interior, a tua escolha que vai te dizer qual é melhor para você, com qual que você se adaptou mais, com qual que você teve mais facilidade. Tem gente que tem mais facilidade com o rito escocês antigo e aceita. Tem gente que sai do rito escocês antigo e aceita e vai para o York, porque viu lá mais facilidade para ele. Então, é aquela história, né, que a gente fala, dirigir uma empresa, os irmãos que são empresários, dirigir uma empresa, são trilhos ou trilhas? É o único jeito de dirigir, né? Cada gerente vai fazer tudo, todos eles a mesma coisa, independente do tipo de empresa, do ramo da empresa. Será que é uma receitinha de bolo? Não, né? Porque até dentro da mesma empresa, em departamentos diferentes, você vai ter pessoas diferentes. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem uma forma de se relacionar e tem uma trilha, né, que ele vai seguir para desenvolver aquele trabalho dele. É igual, de repente, você solucionar uma equação matemática. Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro, né? Uns vai mais rápido, outros vai mais lento, mas acabam chegando ali no mesmo resultado. Então, dirigir empresa, dirigir uma loja maçônica, dirigir uma grande loja, são trilhas. Não existe, né, uma maneira única. Você tem que conhecer as pessoas que estão ali contigo, conhecer cada uma delas, para que você possa dirigir a empresa, cada um fazendo sua trilha, obtendo os melhores resultados. É igual criar filho, né? Já vi muita gente com 3 filhos e fala: Meu Deus, onde foi que eu errei? Tudo que eu dei para um, eu dei para o outro, criei todos os 3 do mesmo jeito, né? E fracassei. Mas é lógico que vai fracassar. Não dá para criar todos eles do mesmo jeito, porque todos eles são diferentes. Então, a gente, como pai, tem que ter essa percepção de identificar o filho, conhecer o filho, para saber qual o tratamento que você vai dar para cada um. Não adianta tentar criar os 3 iguais, porque vai fracassar, porque eles são universos completamente diferentes. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar para vocês. Não é fácil chegar naquele segundo rei. Você tem que saber escolher sua trilha, seu caminho. Você tem que ter ajuda, né? Ninguém faz uma trilha sem ter um bom guia, sem ter ajuda. Então, é importante que a loja ela esteja sempre atenta na missão precípua dela, né? Que é de pegar o bom homem na sociedade e melhorar ele. Essa é a missão da maçonaria. É dessa forma que a gente vai conseguir pegar mais eus e colocar lá no bico do triângulo equilátero, no eu mesmo, eu melhorado, eu rebuscado. Sairmos de pedra bruta, chegarmos em pedra polida. Meus irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela paciência de estarem aqui me ouvindo, né? Não sei quanto tempo, mas já deve ter dado 1 hora aí brincando. Muito obrigado a todos. Te agradeço mais uma vez, Wanderlei, pelo convite. Fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado, meu querido mestre, irmão Aldino Brasil de Souza, eminente acadêmico da Academia Maçônica de Letras. A gente, não sei dos demais irmãos, mas eu estava aqui fazendo uma viagem, assistindo aqui a sua aula, e realmente passa muitas coisas assim pela cabeça, mas no momento oportuno eu irei falar. Mas vamos dar um tempinho para você descansar, tomar uma água, e daqui a pouco nós iremos passar para a parte de interação entre os irmãos que estão nos assistindo e o nosso querido irmão Aldi no Brasil. Então, os irmãos que tiverem alguma pergunta, algum questionamento, se puderem fazer nesse momento pelo chat ou pelo chat, nós agradecemos imensamente. Enquanto o nosso irmão Aldi não se recompõe dessa transmutação de energia que ele nos trouxe aqui, eu pergunto ao nosso eminente confrade, o irmão Isaltônio, se poderia fazer a gentileza de entregar virtualmente o nosso diploma de agradecimento ao nosso querido irmão Aldino Brasil de Souza. Perfeitamente, presidente.
É com muita satisfação que nós abrimos o ano de 2024 da nossa Academia Maçônica de Letras de Rondônia, recebendo o nosso acadêmico, o confrade, irmão Aldino, a quem ofertamos nesse momento esse diploma de mérito. A Academia Maçônica de Letras de Rondônia outorga o presente diploma de mérito ao irmão Aldino Brasil de Souza em reconhecimento à sua notável contribuição em nosso tempo de estudos com a palestra O Tetragrama Sagrado, o Divino e o Humano. Porto Velho, 3 de fevereiro de 2024, assina Vanderlei Coelho dos Santos, presidente da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Obrigado, meu confrade, irmão Exaltônio. Eu vou colocar mais uma vez aqui a lista de presença, o link para a lista de presença, para que os irmãos façam o preenchimento para receber o certificado de presença e também o material que será disponibilizado em breve. Se dejan hablar. Eu cometi uma falha muito grave aqui de não ter pedido auxílio para verificar se nós tínhamos alguma pergunta no chat. Irmão Exaltônio, você conseguiu visualizar alguma pergunta aqui? Coloca novamente a lista de presença, que eu não estou conseguindo. Acabei de Vou, colocar, vou colocar novamente. eu vou dar uma verificada aqui rapidamente. Perfeito. Confrade irmão Aldino, eminente acadêmico, podemos iniciar o momento de interação? ¿Quieres hacer alguna pregunta? La escribimos Já por acá. nasci pronto, mano. Eu sei disso. Eu só estou perguntando se já podemos. Fica à vontade, mano. Estou à disposição. Não temos pergunta no chat. Quando não tem perguntas, o irmão Aldino sabe bem a questão, né? Porque todo mundo entendeu. Eu pergunto para os nossos ilustres irmãos que estão presentes aqui internacionalmente. Irmão Gustavo, teria alguma pergunta a fazer ao nosso eminente confrade irmão Aldino? Cadê a faca? Eu tenho pergunta. Depois. Fue muy, muy claro. No sé si Conseguiram estamos con micrófono. ¿Estamos con micrófono? Sim, sim, sim. Querido hermano Aldino, la verdad que espectacular la ponencia. Un gran palestrante. Nos llevó por, como bien dice, lo divino y lo humano, ¿no? Por algo, unas clases de geometría que nos llevaron a recordar muchas cosas y llegar al punto central del equilátero para relacionarlo con la palabra sagrada, de una forma que nosotros en español entendimos con César perfectamente. La verdad que gran palestrante, muy claro, se pudo entender. Me gustó mucho el ejemplo final, cuando llevó la logia a la familia y cuando cometemos el error de tratar a todo el mundo por igual como a nuestros hijos y no nos damos cuenta que cada uno tiene su camino y sus necesidades y su forma de ver las cosas. Y nos equivocamos realmente cuando hacemos eso. Y bueno, nuestros trabajos como dentro de la logia, en el camino como vigilantes y en el futuro como venerables, es ese, ¿no? Así que Aldino, muchas gracias por presentarnos este hermoso trabajo. Yo Gracias, quiero querido también hermano. expresar Gracias. mi profundo agradecimiento por todas las enseñanzas recibidas y reafirmaciones de nuestros pensamientos que teníamos anteriormente y haber podido sistematizar en forma tan clara todos estos conceptos. Evidentemente que le agradezco al gran arquitecto del universo esta oportunidad y a ti especialmente, hermano, por la claridad de tu exposición. Muchas gracias.
Bueno, Gracias, querido hermano, gracias. gracias a ustedes, querido hermano Lino, querido hermano Vanderlei, Antonio, por seguirnos permitiendo disfrutar de estos hermosos trabajos. Gracias. Graças, querido hermano Gustavo. Com a palavra, o nosso confrade Moisés Altônio. Bom, eu gostaria de tecer uma consideração a respeito do fato de que nós encontramos nas lojas do Rito Escocês o iode ali no centro, né? Eu esqueci o nome daquela varandinha ali, né? Dossel, O céu, né? E às vezes o iode está inclusive dentro de um triângulo, né? E já nas lojas americanas, nós vemos ali um G, né, sobre o venerável mestre. E G, que nós sabemos que historicamente geometria, e também possui um significado mais profundo. E no rito escocês, essa figura do triângulo é uma figura geométrica perfeita também, né? É interessante que aí é colocado dentro dela um iode, né? O que que significa esse iode? O que que você poderia comentar a respeito dessa correlação que eu fiz? bom, vamos lá. O iode, como foi visto aí, é a primeira letra do tetragrama, né? Mas especificamente no rito escocês, o iode dentro do triângulo equilátero, ele vai trazer para a gente uma significação um pouco diferente de Deus. É por isso que no rito escocês, esses dois deltas, né? Eles coexistem dentro dos templos do rito escocês. O delta com as 4 letras, o tetragrama sagrado, ele fica lá no retábulo, lá na parede, atrás do Venerável Mestre. E o delta, apenas com a letra iode pendurada, ela fica no dossel, Céu. na frente do dossel. As duas coexistem. Esse que fica à frente do dossel apenas com a letra iode, ele vai representar para a gente a geração, o germe, né, o início, algo mais ou menos nesse sentido, entendeu? Como se fosse o princípio de tudo, né? O princípio criador, algo mais ou menos nesse sentido. Então, geração, né? O germe, alguma coisa nesse sentido, demonstrando o início da criação. Por isso que eles coexistem, né? Deus no tetragrama e apenas o germe, né? A mônada, o princípio criador, um pouco mais ali na frente. Satisfeito, eminente acadêmico Moisés Altônio? Estou satisfeito. Aí, mas não podemos aprofundar, mas no rito de York também chega nesse mesmo ponto quando a gente Sim. avança mais a respeito do G, né? Sim, sim, perfeito. Maravilha. Já deixar registrado aqui que nos bastidores nós estamos organizando um seminário, e aí eu vou tratar isso mais detalhadamente com o nosso eminente acadêmico, irmão Aldino, que também é membro da Comissão de Educação da Academia, sobre um seminário dos ritos. Então, a gente está em umas tratativas aqui, e em breve nós teremos um grande evento para tratar das semelhanças, dos pontos comuns, de algumas possíveis divergências, não no sentido antagônico, mas de pontos de vista, né, de ritos. Acredito que será um grande acontecimento para a maçonaria brasileira, notadamente partindo aqui do estado de Rondônia. Temos uma pergunta no chat, não é isso, irmão Antônio? Eu vi uma do José Fernandes aqui. Você quer ler? Estou localizando aqui. José Fernandes pergunta: alguns autores e palestrantes não são a favor de incluir conhecimentos de cabala nos estudos maçônicos. Porém, o estudo cabalista também é uma ferramenta de autoconhecimento. O que o irmão acha desta abordagem? Vamos lá. A Cabala ou Cabalá, como os irmãos queiram chamar, Uhum. ela é muito rica em conhecimento, não só
para a maçonaria, mas para a vida inteira, né? A relação do homem com Deus, a relação do homem com o homem, né? A árvore da vida. Então, tem muita coisa relacionada. Não há como apartar uma coisa da outra, tá? O estudo da cabala tem a ver com o mundo, com o homem. E como a maçonaria é feita pelo mundo e por homens, não há como separar uma coisa da outra. O que alguns autores muitas vezes não gostam e criticam é aquela organização dos cargos em loja com a cabala. Muitos criticam isso e muitos não gostam de fazê-lo, até porque se você pegar o rito escocês antigo e aceito praticado pelas grandes lojas, bate. Você coloca cargo a cargo, esfera com esfera, bate. Se você pegar o do rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente do Brasil, que é de origem francesa, e a das grandes lojas é de origem inglesa, aí o da França já não bate, porque tem muito cargo que é invertido, né? Os vigilantes, apesar da posição ser a mesma, mas as funções são diferentes. O mestre de cerimônia senta também de forma diferente, então acaba não batendo. Então, alguns autores não gostam de fazer essa relação, né? Comparar os cargos em loja com aquelas esferas da cabala, porque cada esfera tem um significado, cada cargo em loja também tem um significado, e para alguns autores isso bate certinho, é satisfatório, para outros não. Mas o estudo da cabala, mano, não tem como você desvincular do estudo maçônico, porque, como eu disse, a maçonaria é um mundo composta por homens, e o estudo da cabala também é um estudo que relaciona os homens entre si, também com Deus, e nos dá, inclusive, muito conhecimento e muita explicação de coisas que estão na Bíblia que muitas vezes a gente não percebe, né? Numa simples leitura. Não sei se consegui responder, irmão Zé Fernandes, não sei se era essa a abordagem que ele estava procurando, mas não há como desvincular. Os irmãos que já chegaram no grau 3 já devem ter estudado aquela árvore da vida ali, deve ter estudado a sétima instrução também, que fala um pouco disso, né? Mas realmente, quando você vai comparar o rito com a cabala, aí dá problema, dá problema. Mas comparar os ensinamentos com a maçonaria, problema nenhum. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de... o irmão eminente acadêmico e presidente de honra da Academia Maçônica de Letras, irmão Walter de Oliveira Bariani, levantou a mão. Irmão Bariani, podeis fazer uso da palavra. Seu áudio está desligado. Você nos ouve? Tem que acionar o seu áudio aqui. Deixa eu tentar aqui, só um minutinho. Conseguiu ligar o áudio, agora ligue o vídeo. Hein? Agora pode ligar o vídeo. Eu estou no celular e está complicado, viu? Mas Não, a gente está te estamos lhe ouvindo, mano. ouvindo. Pode fazer a fazer. pergunta. Não, vamos lá, apenas isso. Desculpa por ter chegado tarde. Eu estou tentando no meu notebook e não consegui, então eu apelei para o celular. Esse trabalho, eu já peguei, o Aldino já quase encerrando, o triângulo equilátero, onde nós estudamos o tetagrama sagrado, já é um trabalho que realizo desde 2004, lançado lá no meu livro do mestre, em 2004, a primeira edição. E é muito interessante ver isso que o Aldino mostrou, porque nós passamos a ter uma visão diferenciada do tetagrama sagrado e do triângulo equilátero em si. É fundamental que nós a tenhamos para essas formas geométricas que existem dentro da maçonaria,
que estão para nos ensinar cada vez mais como interpretar as ensinanças da maçonaria. E com relação a Kabbalah, ou Cabala, ou o nome que se queira dar, eu acabo de escrever o livro, estou com ele na frente, estou acabando de revisá-lo. Durante 7 anos e 1 mês eu escrevi esse livro, que é exatamente onde eu analiso as interações da maçonaria com a Cabala, com o tarô mitológico, com a numerologia e outras ciências ocultas da mais. Tá bem? Está ouvindo? Está ouvindo? Sim, sim. Tá bem. Não há como dissociar o estudo da maçonaria dessas ciências antigas. É claro que o meu estudo é um estudo na visão de um leigo, que eu não sou cabalista, não sou tarólogo, não sou numerólogo, sou apenas um maçom que gosta de estudar e cheguei a um ponto de ter alguma interação, de ver alguma interação entre a maçonaria e essas ciências ocultas. Então, o estudo da Kabbalah, o estudo de todas essas ciências, tendo por escopo, tendo como base a maçonaria, é de essencial importância para que nós possamos entender toda a grandeza que a maçonaria nos prodigaliza, que, aliás, o irmão Vanderlei gosta que usa essa palavra, não, Vanderlei? Que a maçonaria nos prodigaliza mãos cheias a todo instante. Parabéns, Aldino, parabéns, academia. O pedaço que eu peguei me agradou muito. Muito obrigado. Obrigado, mano. Perguntaram aqui no chat qual é a editora que vai ser publicado o seu livro, Mombariani? Acho que ele não ouviu. O livro do irmão Bariani é um livro justo e perfeito, porque demorou 7 anos e mais, né, para ficar pronto. Então, realmente é um livro notável. Já estou ansioso para degustar deste conhecimento. Mas Bom, eu gostaria de... Sim. Eu vou colocar no chat aqui o link de acesso a todas as obras do Bariani. Aí já faz contato direto com ele. Maravilha. Eu vou nominar algumas pessoas que estão listadas aqui para falar como autoridades e como participantes. Eu pergunto se o nosso confrade Odibel gostaria de fazer uso da palavra. Bom dia, meus prezados e eminentes confrades, em especial o meu confrade Vanderlei, que eu tive a honra de conhecer aí em Rondônia, né, juntamente com o Zé Antônio e toda a equipe aí de Rondônia, e também conheci pessoalmente o nosso irmão Aldino Brasil, que não perco por nada quando eu vejo o nome ou quando eu vejo algo relacionado aí à Academia de Rondônia ou a Lux Tenebris de Rondônia ou a Luz de Conhecimento do Pará. Para mim é muito importante. Pode ter certeza que amanhã eu vou estar junto, né, nessa reunião que vocês vão fazer aí. Nós temos a nossa Academia Maçônicas de Letras e Cultura do Noroeste Paulista e estamos nesta linha também de busca de conhecimento, de novos conhecimentos. E nada mais virtualmente do que a gente buscar, né, grandes irmãos que estão espalhados no Brasil. Né? Estamos vendo aqui, né, que a Academia de Rondônia buscou, né, está presente hoje vários irmãos do Brasil inteiro. Então, como fazer uma pergunta ao irmão Aldino, haja vista que ele fez uma explicação maravilhosa do que é o nosso delta sagrado, com tetagrama e tal. Eu faria uma pergunta ao nosso irmão Aldino, que algumas lojas têm na frente do dossel não um triângulo equilátero com o tetagrama, mas sim um losango. Irmão Aldino, esse losango também está correto?
ou não? É isso que eu gostaria. Saudações, mais uma vez, ao irmão Vanderlei e todos os irmãos da Academia de Letras aí de Rondônia. Um prazer muito grande estar com vocês. Uma grande energia. Bom dia, irmão Costa. Eu vou falar, lógico, né, do que eu conheço, né, do que eu sei. Nunca vi losango, mano. Não. Nunca vi, em lugar nenhum. E olha que eu tenho andado aí por esse mundo afora, né? Falando do rito escocês antigo e aceito, que consta nos nossos rituais, esse que fica à frente do dossel ali pendurado, segundo os nossos rituais, até fala com um fio invisível, né? Para dar a ideia exatamente que ele está flutuando, né? A gente usa um fio de nylon, alguma coisa assim que possa dar um pouco dessa invisibilidade, né? É um triângulo equilátero com a letra iode, só a letra iode. Losango ou qualquer outro tipo de figura geométrica eu nunca vi e posso te afirmar com certeza que não é do rito escocês. Obrigado, mano. Bom final de semana pra gente. Obrigado, meu confrade, pela pergunta. Eu pergunto se o nosso confrade, irmão José Ayrton, deseja participar na manhã de hoje, interagir conosco. Meu querido irmão, uma honra muito grande estar com vocês aqui e assistir o trabalho do Aldinho. Dispensa comentários. Mas apenas como a gente também estuda muito geometria, o Aldinho trouxe-nos um trabalho para uma reflexão mais acurada. E veja bem, meus irmãos, essa questão de dizer que a maçonaria está dissociada de assuntos diversos, isso é meio problemático, porque o maçom, para que ele cresça, ele tem que se ecletizar estudando tudo na vida. Nos nossos rituais primeiros não constava isso, mas a maçonaria é progressista. A esses irmãos que contestam isso, eu queria que eles fizessem uma cirurgia hoje sem anestesia. Então, fica aqui o nosso apreço, nosso carinho, Aldino, por mais uma brilhante palestra. Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado, meu confrade, irmão José Ayrton. Obrigado, meu velhinho. Representante mor dos mala do Brasil. É verdade. Maçons antigos livres e aceitos, tá? Não é outro tipo de mala, não. Pergunto se o nosso venerável mestre Advita, irmão Ednilson, deseja fazer uso da palavra, se ainda estiver presente. Ednilson, que já não está mais conosco. Perfeito. Irmão Bariani, deseja fazer uso da palavra ainda? Sim? Não, só que quando eu acabei de falar, o telefone caiu de novo. Eu tornei a reiniciar, né? Então, hoje está sendo um desastre a minha participação aqui. Que é isso? O simples fato de você já estar presente já é luz aqui na nossa reunião. Gratidão por sua bondade, meu irmão. Somente assim, eu acho que nós estamos transformando a maçonaria num clubezinho particular e quando nós estivemos na terça-feira na Delta, número 9, junto com o Sereníssimo Grão-Mestre, o nosso eminente Grão-Mestre, o irmão Aldino, o irmão Melo e tantos outros irmãos de grande jaez que esteve lá, nós debatemos de uma maneira tão boa, tão agradável sobre a problemática maçonaria e o porquê o ausentismo, porque tantas pessoas saem da maçonaria, né? E a gente nota que nós não precisamos buscar culpados, temos que buscar soluções, né? E a solução passa necessariamente pelas lojas começarem a fazer um trabalho que dê interesse ao irmão de participar da loja, né? Esses debates que nós fazemos, essas palestras, o Aldino, que é um grande palestrante, um mestre da palestra, são tão importantes que isso deveria ser
difundido mais em nossa loja. Trabalhar a ordem do dia não é, como diz lá, um quarto de hora de estudo. Isso não pode existir. Como é que você faz em um quarto de hora para estudar? E o resto da hora é para quê? Debater banquete? Eu acho que nós necessitamos trabalhar a linha filosófica que a maçonaria nos oferece. Nós temos um manancial de sabedoria em mão. Ela é baseada em história, em filosofia, em ciência. E nós nos atemos apenas a comparecer, ouvir, bater malhetes, participar do jantar, beber uma cervejinha e ir embora para casa. Nós estamos errando desde o início. Nós erramos desde quando convidamos a pessoa para ingressar na ordem. Porque quando convidamos, já o consideramos como parte da loja. E ai da loja se não aprovar o nome que nós indicamos. Então, nós necessitamos começar a fazer uma reforma íntima de cada um de nós sobre o que fazemos na maçonaria. É aquilo que John Kennedy disse. Não espere o que o país fará por você, mas sim o que você fará pelo país. É a mesma coisa da maçonaria. As pessoas esperam que entram na maçonaria, esperando que a maçonaria o cubra de dádivas, o cubra de bênçãos, de bens. Não é isso. Nós precisamos buscar aquilo que nós podemos dar de melhor para nós, para a maçonaria, para que possamos receber em retribuição. Porque é impossível dar o que não se tem. Então, aqui eu reafirmo o que nós falamos terça-feira lá na Delta foi excelente, na quarta-feira na Micael também foi muito bom. Eu reafirmo e continuo dizendo, necessitamos trabalhar melhor o ingresso do candidato nas hostes maçônicas. Parabéns, academia, parabéns, Aldino. Você continua arrebentando a boca do balão. Obrigadão. Obrigado, mano. Com a palavra, o nosso irmão confrade Eleutério Nicolau, o mestre dos mestres. Com esse preâmbulo fica difícil falar. Irmão Vanderlei, agradeço a possibilidade. O irmão Aldino, como sempre, apresentou com toda clareza a sua ideia, né, objetividade. Por isso que as perguntas são raras, porque é muito claro o que ele apresentou. Eu tenho um comentário e uma pergunta. O primeiro comentário é sobre essa questão que foi levantada da Kabbalah. A Kabbalah é um mundo de conhecimento em si. É possível, existem aplicações da árvore da vida na psique humana, no corpo, na vida, na sociedade. Então, é possível fazer essas aplicações em toda parte. Então, também é possível fazer uma aplicação na maçonaria, claro. Mas essas aplicações sempre são colocadas de uma maneira, no meu ponto de vista, errado. Porque não é a maçonaria, é uma interpretação cabalística de aspectos maçônicos. Porque, por exemplo, quando se faz a comparação com os cargos do rito escocês, os cargos do rito escocês são quantos mesmo? 22, mais ou menos. Como? 22, né? É. A Sefira da Kabbalah são quantas? 10. Então, não há essa justaposição perfeita. É possível fazer uma adequação, uma interpretação dos cargos maçônicos sob o ponto de vista da Kabbalah, deixando claro que é isso que está se fazendo, uma interpretação cabalística da maçonaria. Agora, o mundo cabalístico não é ensinado na maçonaria. A maçonaria cita, e mesmo essa citação é recente, historicamente. Citar não é ensinar. O ensino cabalístico exige uma vida inteira de dedicação. É isso. Uma vida inteira de dedicação. A maçonaria simplesmente cita. Agora, obviamente, o maçom pode estudar aquilo que ele tiver interesse de estudar. O maçom pode ser cabalista, o maçom pode ser teósofo, o maçom pode ser rosacruciano, o maçom pode ser estudar qualquer outro assunto. Mas o que me parece indevido
é dizer que a maçonaria ensina essas coisas todas. A maçonaria não ensina. A maçonaria, quando muito, cita aqui e ali. Agora, é possível fazer uma leitura cabalística da maçonaria? Sem dúvida. É possível fazer uma leitura rosacruciana da maçonaria? Sem dúvida. É possível fazer uma leitura teosófica da maçonaria? Sem dúvida. Mas são interpretações de símbolos maçônicos sob a ótica de outras organizações. O que me parece inadequado é dizer que a maçonaria está ensinando tudo isso. Impossível. Me mostre onde, em que, a menos naquele do grau de mestre que tem essa inserção, né? Na verdade, isso foi inserção. Se os irmãos forem examinar os rituais do rito escocês antigo e aceito, desde 1804 até a primeira década do século XX, no Brasil, esses aspectos não estavam, eles foram inseridos. As instruções, isso que eu estou dizendo, é verdade absoluta, não porque eu queira, mas porque assim é, basta olhar. Cada grau do rito escocês, do grau simbólico, tinha uma instrução, uma longa instrução de aprendiz, uma longa instrução de companheiro, uma longa instrução de mestre, que no início da segunda década do século XX foram subdivididas essas instruções, ficaram muito pequenininhas, então foram acrescidas de contribuições tiradas de autores franceses, principalmente, e caracteristicamente místicos. Então, hoje nós temos nas nossas instruções, temos várias, era uma instrução para cada grau. Isso está aberto, acesso livre a todos na internet, verificar essa uma instrução para cada grau. Hoje nós temos instruções seguindo o número de instruções, seguindo os números característicos de cada grau. Mas isso é outra história, esse é o meu comentário. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, ao irmão Aldino. Dentro da comparação que ele fez, das diferenças dos filhos, as diferenças individuais dos maçons dentro de uma loja, como atender essas diferenças individuais, tanto de origem, de conhecimento, de preparo e tudo mais, dos maçons, mantida a tradição de estudo, que simplesmente lê as instruções e fica por isso mesmo. Como atender essa necessidade particular, mantendo apenas essa instrução formal, comum nas lojas? É, mano, velho. Aí é que tá o truque, né? Mas vamos lá. É muito boa pergunta do irmão. Até porque o Eleutério, Zé Ayrton e Bariane, que são bem mais velhos que eu, o mais sabido, né? Mais experiente, já devem ter visto que, apesar de ter aquelas instruções no ritual, eu nunca vi no ritual nada a respeito de uma metodologia, né? De aplicação dessas instruções. Então, só ler o ritual, irmã Eleutéria, a gente acaba caindo naquela de repente imaginar que o aprendiz realmente não sabe nem ler nem escrever, né? Porque se ele tem o ritual em casa, ele pode ler. Aí não faz sentido ele já ler a instrução e se chegar em loja, abrir uma ordem do dia para ler para ele a instrução, fica meio sem sentido, né? Sem nexo. Né? Para que que eu vou ler? Tipo aqui, eu vou ler pro Eleutério aqui, mas para que que eu vou ler para ele se ele sabe ler e ele está com material para ler? Então é nesse momento, mano, que a gente tem que aplicar um pouco disso que eu falei das trilhas, né? A gente não pode querer ser venerável, né? A gente tem que ser escolhido ser venerável, porque dá trabalho. Você tem uma loja com 30 obreiros, né? Inicia ali alguns aprendizes. Você tem que ter essa percepção de encontrar a melhor metodologia para ensinar esses aprendizes. E, de repente, um jeito de ensinar atende 2, 3 e pode não atender outros 2. Então, de repente, o venerável tem que ter a percepção de pegar, ó, o Eleutério, com a metodologia dele, ele vai me ajudar na educação maçônica desses 2 caras aqui.
Já o Zé Ayrton, que tem outro tipo de ensinança, ele vai atender esses outros três ou um, entendeu? Então, o venerável tem que ter essa percepção. Mas, antes de mais nada, para que a gente tenha essa percepção, Eleutério, a gente tem que criar uma metodologia de ensino. E não existe, né? Eu vou confessar aqui, o irmão sabe disso, que como secretário-geral eu tentei criar essa metodologia de ensino, inclusive o irmão estava me ajudando nisso, mas não consegui avançar. As pedras no caminho eram muito grandes para eu colocar na cacunda e subir o resto da montanha, e esperar que elas virassem diamantes, né? Então, o venerável tem que ter muito esse feeling, nessa percepção. Tipo, o que que eu sempre recomendo nas minhas palestras? Venerável, vai dar uma instrução, escala um irmão para complementar essa instrução. Após a leitura, né, que é o método tradicional, pede a alguém para fazer um complemento, para falar daquela instrução, ir nas entrelinhas, tentar trazer algo diferente para o aprendiz, porque ler ele já leu, então ele está precisando que alguém mostre dentro daquele texto algo que ele não entendeu. E a experiência que a gente tem aqui em Rondônia é que quando isso é feito, né, os irmãos eles costumam se envolver e participar. O irmão começa a esclarecer aquela instrução, aí eu aqui começo a lembrar, poxa, rapaz, quando eu estava ali de aprendiz, eu não percebi isso. Olha, agora depois de 20 anos de iniciado, é que eu estou percebendo, o irmão tem razão. Aí eu vou colocar alguma coisa, o Vanderlei complementa outro, o Isaltoni vem falar mais um pouco, o Bariani vem falar mais um pouco, daqui a pouco está estabelecida aquela dialética ali dentro do templo, e muitas vezes a gente nem vê a hora passar, a gente aprende, contribui, ensina e aprende, a gente sai de loja com ânimo, né, revigorado e com vontade de voltar, porque é natural do ser humano buscar evoluir em alguma coisa, né? A gente está sempre em busca dessa evolução. E aí, nesse momento, é que o venerável vai perceber que, de repente, aquele método não atingiu um ou dois aprendizes. E aí ele tem que focar diferente, né? É aquela velha história da aula particular, né? Você vai para a escola, não aprende, vai para o reforço. Então, a gente tem que ter esse feeling, né? Tem que ter essa percepção. Por isso que não é fácil ser venerável, né? A loja que tem que ver que você é necessário para a loja naquele momento e não você querer forçar a disputa na eleição, entendeu? Não é assim, né? Isso acontece quando a gente não atingiu ainda o ponto de equilíbrio lá do bico, né? Obrigado, Leotério. Agradeço, irmão Aldino. Bom, nós estamos partindo para o encerramento. Tem duas autoridades aqui ainda na minha lista para falar. Seria o Celso Melo, primeiro grande vigilante da Grande Loja do Paraná, e o nosso eminente grão-mestre adjunto da Glomaron, irmão Cláudio Aparecido Pinto. Pela ordem, o irmão Celso Melo gostaria de fazer uso da palavra? Rapidinho, você já falou que vai terminar, então só falta anunciar o ágape. Aí me quebra. Meus irmãos, eminente grão-mestre adjunto, irmão Claudinho, nosso grão-mestre de honra, os dois grãos-mestres de honra, Aldino e Bariani, prazer em revê-los aqui todos, meus queridos irmãos. Parabéns, Aldino, pela aula magna. Realmente eu fui fazer direito porque exatas não era meu lado. Mas essa associação que você fez geometricamente, ela, na parte didática, para você passar para alguém que está chegando na ordem, para alguém que precisa ter esse conhecimento, é muito interessante. E eu fico feliz em ouvir você também dizer daquela situação do venerável mestre. Não basta querer, tem que se preparar para tal, tem que ver se realmente se você está preparado para isso. Você é o mestre dos mestres da sua loja. Isso eu disse na minha fala em Rondônia. E de tudo, não vou nem me estender mais, senão vou fazer outra palestra em cima da palestra do Aldino. De tudo, eu quero dizer que
trazer para esses encontros o aprendiz da sua loja, trazer, dizer, olha, vamos lá, é interessante, é a nova metodologia, nós estamos aprendendo maçonaria através do conhecimento de pessoas mais experientes fora dos templos. Não que para isso vamos abandonar os templos, tem aqueles que dizem, não, mas o templo é aconchegante, é tudo isso. Inclusive, quando falha o ar-condicionado, ele fica com um calor humano muito grande, né? Mas não vamos abandonar os templos nunca, que é a nossa raiz. Agora, você tem que usar uma dinâmica com essa nova geração que está chegando aí, porque só contar a história da caronchinha e dizer que Papai Noel existe, né? É só chegar e dizer não é para o teu grau, não adianta. Tem que ter aulas magnas como essa aí. Fazer como o Aldino faz, ele termina a sua palestra, ele disponibiliza a apresentação. Está aberto. E você pega uma palestra dessa, você consegue dissolver na tua loja em quantas vezes? E é conhecimento. Parabéns, Aldino. Parabéns à academia. E pode ver que eu estou meio afônico aí. Recuerdos de Porto Velho. Talvez seja aquela chuva na hora do almoço lá, viu, Aldino? Com o Flávio me conversando na orelha. Pode ser. Claudinho, de coração, meu irmão, eu tinha esquecido de pegar teu telefone. Vocês recebem a gente muito bem. Eu fui ver realmente, conhecer de perto. Por isso que vocês são grandes. Uma grande loja nova, como eu disse aí, e que vem despontando. Pelo amor com que vocês se dedicam, que vocês vêm construindo a Glomaron. Por isso que nós temos essa qualidade de ensino e de trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, parabéns, Vanderlei. Foi muito bom te conhecer. Desculpe aquele susto quando eu cheguei e disse, céus, ele existe. Parabéns, foi bom te ver. Obrigado, meu querido irmão Celso. Bom, irmão eminente de Confrade Moisés Antônio, mais algum questionamento no chat? Você quer fazer algum comunicado? Eu estava até preocupado mesmo, porque havia ficado uma pergunta no chat aqui, e já faz um tempo, sabe? Já está esperando aqui uns minutos. Nosso irmão Hernani, posso fazer a pergunta? Sim. Ele começa com uma citação: Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, disse Jesus. Aí a pergunta: entre o divino e o humano, a vida é o equilíbrio? O maçom, recepcionando os opostos, encontra estabilidade mental e emocional? Bom, o Sim. eminente, só o eminente confrade, irmão Isaldônio, fez a pergunta, o nosso irmão Aldino vai fazer a resposta. Irmão Isaldônio, você tem algum comunicado a fazer antes da resposta do irmão Aldino, para fechar a sua Sim. participação? Sim. Apenas relembrar os irmãos que nós teremos hoje, mais tarde, às 20 horas de Brasília, uma reunião da Confraria Quanto, parte 2, do nosso irmão Erivelto. Ele vai continuar aquela palestra que ele começou há alguns dias, fez a primeira parte, né? É a continuação. Ele falou sobre a origem do universo, agora ele vai falar sobre a evolução. Então, os irmãos interessados, o link está no chat. Muito obrigado. Sim, irmão eminente confrade, irmão Aldino, perdoe a minha intromissão. Alô, câmbio Aldino? Tô aqui. Eu estava em outra tela ali. O irmão estava perguntando sobre essa imagem aqui no fundo, eu estava respondendo para ele, é a bandeira do município de Porto Velho, e essas caixas d'água aqui representam o abastecimento de água da cidade. Na época da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, vieram dos Estados Unidos, trazidas por Percival Farquhar, e hoje estão desativadas, mas são um símbolo da cidade de Porto Velho. Não sei se levaram o Celso lá, não levaram, tem que trazer ele de novo aqui. Mas vamos lá. É lógico, meu irmão, que para a pergunta que o irmão fez, tudo na vida da gente tem que ter um equilíbrio. Jesus Cristo, que você cita aí no texto, ele sempre foi
um mestre, né, que ensinou a busca desse equilíbrio. E quando eu fiz aquela representação do triângulo equilátero, né, chegando ali no bico, foi exatamente para mostrar que nós, maçons, devemos trabalhar, né, nos esforçar, e a loja tem que ensinar, porque senão fica muito difícil alguns chegarem nesse ponto sozinho, que é exatamente o ponto de equilíbrio, né? A gente tem que estar em equilíbrio, né? Em equilíbrio com nós mesmos, né? A gente tem que estar de bem consigo mesmo, equilíbrio com as pessoas que nos cercam e equilíbrio com Deus. Então, o equilíbrio, né, ele é muito importante em todos os ensinamentos, acredito que de todas as religiões, né? No Japão, na China, todos eles estão sempre buscando, né, esse ponto de equilíbrio. Com relação a recepcionar os opostos, né, com relação à estabilidade mental, é muito complexo para eu responder, que a gente tem que saber lidar com os opostos, né? E isso é extremamente necessário. Nunca a gente está de um lado que, digamos assim, é soberano em tudo, né? O meu lado não pode ser melhor do que o lado do outro, né? Então tem que ter o equilíbrio. É lógico que os opostos também a gente tem que buscar o equilíbrio. Agora, encontrar estabilidade mental é muito profundo, porque a mente nossa, né? A mente das pessoas é um mundo muito complexo, né? De repente a gente está diante de um problema e a gente tem essa estabilidade mental muito grande. Você pega o mesmo problema e leva para uma outra pessoa, aquilo pode destruir a mente dela, né? Ela pode não dar conta de ter essa estabilidade mental que uma outra pessoa teve passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, pela busca do equilíbrio dos opostos. Então, essa pergunta, essa afirmação aí eu pulo, né? Já para os irmãos aí que são psiquiatras, psicólogos, que acredito também que nem eles saberão, né? Mas eu deixo para eles. Obrigado pela pergunta, mano. Eminente confrade, grão-mestre Adivita e meu amado mestre Maldino, podeis fazer as considerações finais e em seguida passaremos a palavra ao nosso eminente grão-mestre adjunto, irmão Claudino. Na verdade, nas respostas, a gente acaba já fazendo essas considerações finais aí, mas, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, muito bom estar com os irmãos, agradecer pelo convite que foi feito pela academia, na pessoa do meu querido afilhado, irmão Vanderlei, quem eu carinhosamente chamo de meu cabecinha. Ele é pequenininho, mas a cabeça cabe muita coisa dentro. É igual a do Isaltônio. Não sei de onde o Isaltônio guarda tanta informação nessa cabeça dele. A minha eu acho que vai para a barriga, que é maior que a cabeça. Mas muito obrigado, principalmente a vocês, meus irmãos, que estão aqui participando, colaborando, instigando as respostas. Eu sei que tem muito irmão que já, às vezes, pergunta sabendo a resposta, mas muitas vezes ele quer instigar para que outros, né, possam também receber o conhecimento. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos. Com a palavra, nosso eminente grão-mestre adjunto, o irmão Cláudio Aparecido Pinto. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. É muito bom participar de uma live de tanta gente de conhecimento, de tanta instrução, né, nas falas. O irmão Adino, a gente não precisa nem parabenizar mais, né? Ele já é ao concurso, né? Não tem como falar mais nada. Agradecer as palavras do irmão Celso de Mello também. Gente muito boa. Gostei muito de ter conhecido ele aqui em Porto Velho. E seria tão bom que se a gente tivesse uma fórmula mágica, né? Que tudo se resolvesse com aquele estalo de dedo e conseguisse fazer os irmãos participar mais, e para a nossa evolução e para a evolução deles seria muito melhor. Agradecer ao irmão Vanderlei, irmão Isaltônio, pela belíssima apresentação que fizeram aqui, pelo irmão Aldino, por estar sempre nos ensinando, né? Até nas suas brincadeiras ele nos ensina muito, né? Falando dos repetentes,
da segunda época, faz parte, né? Mas é isso mesmo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, eminente grão-mestre adjunto, irmão Cláudio Aparecido Pinto. Bom, estamos partindo agora para o encerramento oficial. Agradeço imensamente ao eminente acadêmico irmão Aldino Brasil de Souza, meu amado mestre, e a todos os irmãos aqui presentes, irmão Antônio, que sempre tem nos auxiliado. E antes de fazer o encerramento, eu gostaria de confidenciar aos irmãos que eu assisti uma apresentação, o final dessa apresentação foi muito marcante para mim, que há mais ou menos uns 10 anos atrás, numa SAG lá em Guajará-Mirim, eu era companheiro maçom, se eu não me engano, e eu ouvi o nosso... Então, eu acho que seu cargo era de mestre de ritualística, eu acho que era isso, alguma coisa nesse sentido. E você proferiu, não essa palestra completa, mas o final dela, que notadamente fala do triângulo equilátero. E aquilo ficou muito marcado para mim, e principalmente que eu era companheiro na época, e eu aprendi muitas coisas, inclusive uma que é importante do seu eu transformado. Eu aprendi a manter uma distância segura do eu anterior e uma distância ou uma aproximação segura do outro e de Deus, para que pudesse haver o equilíbrio. Então, uma distância do eu anterior, né, e uma aproximação segura do eu do próximo e de Deus, para que houvesse um equilíbrio. Aquilo ficou muito marcado para mim. Inclusive, eu tenho pautado as minhas ações, notadamente nos grupos de WhatsApp, quando eu percebo alguma espécie de fanatismo, seja de um lado ou seja de outro, eu percebo que alguns irmãos faltaria esse equilíbrio, né? Até porque nós estamos entre irmãos e é possível que o outro pense diferente de mim e há que haver esse equilíbrio. Então, eu tento me portar dessa maneira, né? Não sendo extremista e procurando pautar esse equilíbrio. Eu sei que não é fácil, isso é uma missão muito árdua, mas eu tenho, se não praticado sempre, mas refletido. E quando vem a reflexão e o pensamento de que eu possa estar fazendo errado, eu me coloco nesse trilho ou nessa trilha para que eu possa voltar ao ponto de equilíbrio, o ponto dentro do círculo. Irmão Aldino Brasil de Souza, muito, mas muito obrigado por seus conhecimentos, não só na manhã de hoje, mas aquilo que você tem feito pela maçonaria rondoniense, pela maçonaria brasileira, pela maçonaria universal e notadamente por esse irmão que vos fala, que com certeza tenho em você um grande mestre, um grande professor. Muito obrigado a todos e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, e declaro encerrada a nossa reunião de hoje da Academia Maçônica de Letras em nosso tempo de estudos.